Os primeiros poucos bilhões de anos após o Big Bang permaneceram a última área inexplorada na história do universo, e o telescópio espacial James Webb, equipado com instrumentos infravermelhos altamente sensíveis, é a máquina perfeita para o trabalho. Nas primeiras semanas de liberação de seus dados iniciais, dezenas de candidatas a galáxias daquela época foram relatadas, mas a mais interessante de todas é a recém-descoberta galáxia de Schrödinger, que parece estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, o que há de tão especial na natureza desta galáxia distante? Porque ela é a galáxia mais estranha encontrada até agora nos dados do Webb e, mais importante, como ela representa uma ameaça aos nossos modelos existentes de cosmologia. Como a luz viaja em uma velocidade finita, tudo o que vemos no universo é como parecia no passado. Portanto, se uma galáxia estiver a 12 bilhões de anos-luz de distância, estamos realmente vendo a luz emitida há 12 bilhões de anos. Mas devido à expansão do universo, o comprimento de onda dessa luz aumenta até chegar até nós, ou seja, ela se desloca para o vermelho. Astrônomos denotam o deslocamento para o vermelho por uma quantidade adimensional chamada Z. Z igual a zero representa o tempo presente, e à medida que seu valor aumenta, aumenta também o tempo de observação e a distância até o objeto celestial. Uma maneira de determinar o deslocamento para o vermelho de uma galáxia é analisá-la em diferentes filtros de cores padrão. Isso nos dá o deslocamento para o vermelho fotométrico da galáxia, que infelizmente não é muito confiável. O deslocamento para o vermelho preciso de uma galáxia só pode ser encontrado estudando suas linhas espectrais. Assim, o deslocamento para o vermelho espectroscópico é o padrão ouro para determinar distâncias extragalácticas. Até hoje, os astrônomos confirmaram a existência de apenas uma galáxia na era Z maior do que 10 no universo. É uma galáxia chamada GNZ11 e foi encontrada pelo Hubble em 2015. Mas galáxias com deslocamentos para o vermelho superiores a 12 não podem ser observados pelo Hubble. Isso se deve ao limite de comprimento de onda do instrumento. Além disso, o Hubble só pode olhar para trás até 500 milhões de anos após o Big Bang, mas o Webb pode ir ainda mais longe, até 200 milhões de anos após o início do universo. Portanto, o Webb nos proporcionou uma visão sem precedentes da era Z maior do que 13, que permaneceu fora de nosso alcance até agora. Descobrir galáxias entre os deslocamentos para o vermelho de 13 e 14 é emocionante para os astrônomos. Em suas primeiras semanas, os astrônomos relataram vários candidatos nessa faixa, mas uma equipe de pesquisadores elevou o jogo ao relatar uma galáxia com um deslocamento para o vermelho recorde de 17. Essa galáxia foi oficialmente nomeada CIRS 1749 e existiu nos primeiros 220 milhões de anos após o Big Bang. Portanto, estamos realmente olhando para o alvorecer do tempo. A primeira coisa que intrigou os astrônomos sobre essa galáxia foi sua massa estelar. CIRS 1749 tem uma massa de 5 bilhões de massas solares. Isso é um número enorme dada a idade dessa galáxia. É 5 vezes a massa estelar de GLZ13, outra galáxia descoberta pelo telescópio espacial James Webb com um deslocamento para o vermelho de 13,1. Os pesquisadores observaram em seu artigo que CIRS 1749 foi confirmada como estando em Z igual a 17. Isso forçaria uma revisão importante dos modelos iniciais de evolução galáctica e potencialmente de nossa estrutura cosmológica subjacente. É muito desafiador produzir galáxias tão extraordinárias, luminosas e massivas apenas cerca de 200 milhões de anos após o Big Bang. Sob suposições padrão no quadro da cosmologia Lambda-CDM, esse gráfico do artigo da equipe mostra o limite de massa estelar e o deslocamento para o vermelho de 4 galáxias remotas. GNZ11 é descoberta pelo Hubble. GLZ11 e 13
vezes são candidatas do Webb. Pode-se ver claramente que CIR 1749 está na região do diagrama que está em tensão com a cosmologia Lambda-CDM. Se essa galáxia for confirmada espectroscopicamente e mais delas forem descobertas na região de tensão, isso pode fornecer uma restrição convincente à cosmologia atual. Os pesquisadores também calcularam a taxa de formação de estrelas desse candidato, que saiu como 34 massas solares por ano. Isso é quase 100 vezes o da Via Láctea, o que significa que uma galáxia provavelmente teve um intenso surto de atividade de formação de estrelas. Além da massa estelar, outro parâmetro estranho de CIR 1749 é sua luminosidade no ultravioleta, ou magnitude ultravioleta absoluta. Agora, por que CIR 1749 está sendo chamada de galáxia de Schrödinger? Embora as observações apoiem fortemente que a galáxia esteja em um deslocamento para o vermelho de cerca de 17, há uma probabilidade não nula de uma solução de Z igual a 5 ser verdadeira. A análise dessa galáxia favorece fortemente as soluções de Z igual a 17, mas os pesquisadores optaram por não descartar a possibilidade acompanhante, e por isso apelidaram esse candidato de galáxia de Schrödinger, que permanece estar em 2 lugares ao mesmo tempo. É análogo ao famoso gato de Schrödinger, que está vivo e morto até você observar. A primeira pista de que este candidato está em Z igual a 5 vem de seu ambiente local. Os 3 vizinhos mais próximos da galáxia estão todos em um deslocamento para o vermelho próximo a 5. Em seguida, os pesquisadores determinaram a massa estelar de um dos vizinhos, que era cerca de 100 bilhões de massas solares. Portanto, se CIR 1749 estiver no mesmo deslocamento para o vermelho e, portanto, há uma separação física de menos de 15 kiloparsecs, ela pode ser uma galáxia satélite associada ao seu vizinho massivo, semelhante às nuvens de Magalhães na Via Láctea atual. As nuvens de Magalhães têm uma massa estelar na ordem de 1 bilhão de massas solares na Via Láctea, 100 bilhões de massas solares. As nuvens de Magalhães têm uma massa estelar na ordem de 1 bilhão de massas solares na Via Láctea. Novamente, os resultados mostraram que há uma possibilidade de a galáxia ser um disco irregular ou um par em fusão, dada a sugestão de que ela está em um ambiente próton-aglomerado denso. Fusões são bastante prováveis. CIR 1749 pode até estar em processo de perturbação por marés por seus vizinhos massivos, se eles estiverem no mesmo deslocamento para o vermelho. Mesmo que essa galáxia seja confirmada como estando em um deslocamento para o vermelho de 5, ela desafia nossos modelos cosmológicos. Ela desafia nossos modelos cosmológicos. Isso porque uma solução Z igual a 5 limita sua taxa de formação de estrelas em apenas 0,1 massas solares por ano. Isso é cerca de 3% do que a Via Láctea tem. Assim, nesse cenário, ela seria a galáxia quiescente mais distante encontrada até hoje. Galáxias quiescentes são sistemas caracterizados por suas grandes massas e tamanhos de vários bilhões de anos, populações estelares antigas, cores vermelhas, pouca ou nenhuma formação ativa de novas estrelas e uma quantidade muito limitada de gás e poeira fria. Portanto, encontrar tais galáxias tranquilas em deslocamento para o vermelho de cerca de 5 desafia a nossa compreensão atual da evolução das galáxias e discute a física. Há mais de 90% de chance de que essa galáxia esteja em um deslocamento para o vermelho de cerca de 17. Estamos olhando para o alvorecer do tempo. O acompanhamento espectroscópico dessa notável galáxia é crucial para a missão do Webb de expandir as fronteiras cósmicas. O telescópio espacial James Webb finalmente abriu a janela para a última época desconhecida da nossa linha do tempo cósmico. E mal podemos esperar para descobrir o que está lá.